Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E tem outro porém, bomba naquele caso, inclusive, daquela organização criminosa que cobra para matar deputado, senador, ministro e tal. E agora, quem está envolvido nisso tudo é o prefeito de Palmas. Inclusive a Polícia Federal, em ação contra o vazamento da operação policial, porque teve vazamento e suposta participação do prefeito Eduardo Siqueira Campos. Agora, a Polícia Federal não detalhou. Agora, no quarto, outra fase da mesma operação prendeu suspeito de integrar o grupo de espionagem e extermínio. E a Polícia Federal, nessa sexta-feira, faz novas buscas em endereço, inclusive, já suspeito de envolvimento com o esquema nacional de venda de sentenças judiciais e vazamento de informações sigilosas. E dessa vez, os policiais federais buscam endereço de 3 suspeitos em Palmas. E sabe quem são os suspeitos? O prefeito Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, bolsonarista. E todos esses bolsonaristas, a população tem que se conscientizar que não tem que votar nessa extrema-direita, porque todos eles são bandidos. Veja agora, o prefeito Siqueira Campos está entre os alvos da busca. A suposta participação dele no esquema não foi detalhada pela Polícia Federal. Agora, o G1, inclusive, tenta, contato com político. Inclusive, câmaras da televisão Globo registraram o momento que o agente da Polícia Federal deixaram a casa do Siqueira Campos com malotes. Agora, após mais de 2 horas de busca, houve também busca e apreensão no prédio da prefeitura. E o passaporte do prefeito foi apreendido. Agora, o político é alvo por supostamente ter tido acesso aos autos de investigação antes que ela se tornasse pública. Inclusive a Daniela Lima, que deu a matéria, inclusive ela diz, aqui vão dançar 2 juízes e pelo menos 3 advogados. Prefeito de Palma foi flagrado em diálogo, vazando a operação da Polícia Federal. Agora, outro alvo da operação de hoje seria o advogado Tiago Marcos Barbosa, que é advogado e sobrinho do governador Vanderlei Barbosa. Agora, ele foi preso em uma fase anterior dessa mesma operação, em março. Agora, a Polícia Federal apura se ele estava recebendo algum benefício
ou tratamento privilegiado no presídio. Agora, os mandatos foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, e a ação faz parte da Operação Cisanes, que já identificou suposta venda de sentenças no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e no Superior Tribunal de Justiça lá do Mato Grosso. Agora, segundo a Polícia Federal, os alvos dessa sexta-feira teriam tido acesso antecipado aos detalhes da operação policial, comprometendo a eficácia das medidas judiciais que seriam implantadas. E ainda de acordo com o material divulgado, a operação dessa sexta-feira busca mais informações sobre eventuais privilégios ilegais concedidos a um dos investigados atualmente preso, que justamente é o sobrinho do governador. Isso no âmbito, inclusive, dessa mesma investigação. Agora, outro alvo seria um advogado de Brasília, que, de acordo com as investigações, estaria vazando informações sigilosas sobre investigações para os alvos. Ele passava as investigações dizendo: olha, a polícia vai dar um rapa hoje aí na tua casa. Aí o cara já ficava preparado, né? E só que a polícia já descobriu, porque pegou um celular que estava, inclusive, alguém dizendo. Agora, lá na fase anterior, prendeu, inclusive, um grupo de extermínio. Esta é a 9ª fase dessa Operação Cisanes. E a mesma que na 4ª, dia 28, prendeu 5 suspeitos de integrarem um grupo de espionagem e homicídio por encomenda, aqueles 4C, que o grupo é Comando de Caça aos Comunistas. Tudo de extrema direita, tudo bolsonarista. Agora, com esse grupo, a Polícia Federal encontrou, inclusive, tabelas que defendem o preço para monitoramento de autoridades como deputado, senador, ministro, magistrado e qualquer um. Agora, a polícia ainda investiga se essas atividades foram contratadas de fato. Espera um pouquinho. E o advogado que eles mataram em frente à casa dele, lá no Mato Grosso, que parece que, inclusive, esse advogado fazia parte do grupo. É o fim da picada. Agora, inclusive a jornalista, minha amiga, ela inclusive, vou abrir o áudio dela aqui para vocês verem. Só vou um minuto aí que eu... Em relação ao prefeito de Palmas, ele tinha de fato acesso, olha bem, a investigações que corriam em sigilo no STJ, alcançavam o governador e juízes do estado. Ele vazava
Thiago, sobrinho do governador, que está preso. Ele dava detalhes do andamento de investigações. Eu vou trazer para vocês diálogos nos quais ele foi flagrado, vazando esses dados. Já está aqui no blog, no G1, o QR Code vai aparecer daqui a pouquinho aí na sua tela. Aqui vão lançar 2 juízes e pelo menos 3 advogados. Ele falava muito claramente. Esse é um diálogo que ele travava com este Thiago, sobrinho do governador, que está preso. Eu trago para vocês aqui o trecho completo, ou pelo menos pedaços, porque é o seguinte, eu vou tomar o cuidado de eu mesma não dar mais detalhes do que a PF já sabe, para não ajudar a entender. É importante você saber, a polícia pediu a prisão e o afastamento do prefeito de Palmas. O STF, o ministro Cristiano Zanin, concedeu apenas a busca e apreensão. Vamos aqui trazer para vocês os detalhes do que ele disse. Olha só. Olha, eles continuaram atuando, né? A Polícia Federal abriu uma investigação. No que a PF abriu uma investigação, eles acabaram descobrindo que o Sulino era um personagem que atuava na Secretaria de Saúde e também já foi alvo dessa operação, né? Era responsável pela área da saúde de umas UTIs, que o governador acabou deixando de ele negociar, entendeu? Ele está dizendo que o governador deu aval ali a negociatas dentro da área da saúde. Então, isso hoje acabou envolvendo o próprio governador. Ele diz para o Thiago o que é que vai acontecer. Agora, eu vou ter que atender um pastor aqui, mas eu quero te dizer o seguinte, o seu caso lá em Brasília, ele está um pouco pior do que a gente pensava. Porque o que acontece é o seguinte, a Procuradoria falou no seu processo, e você não está mais apenas como uma parte, você figura como um polo da investigação. Você está sendo investigado dentro daquele esquema. E isso já saiu oficialmente. Corto para um outro trecho, onde o prefeito deixa evidente que tem uma fonte dentro do STJ, porque a investigação contra o governador do Tocantins corria no STJ. Então, assim, o nosso amigo lá em Brasília, ele tem acesso ao Felipe, que é o cara, né? Não ia sair antes do recesso, não. Não ia sair antes do recesso. Só quando chegasse em agosto, como é de se prever que possa vir. Do que ele está falando aqui? De uma operação da Polícia Federal que, de fato, aconteceu em agosto e que a PF fala foi frustrada pelo vazamento das informações pelo prefeito de Palmas. Por quê? Ele dá os detalhes. Não, aqui é o seguinte, aqui vão dançar 2 juízes e pelo menos 3 advogados. E aí ele segue falando de outros autos. Eu acho que a notícia contra fulano e fulano, não vou falar, já chegou nas mãos da Corte Especial. Corte Especial da onde? Do Superior Tribunal de Justiça. Sigo para vocês aqui agora trazendo as conclusões da Polícia Federal, que, como eu disse, você sabe, lá no blog, a PF pediu a prisão e o afastamento do prefeito. O Supremo Tribunal Federal foi muito cauteloso, o ministro Cristiano Zanin concedeu a busca e apreensão, mesmo já tendo os diálogos nos quais esse prefeito indica vazamento de informação, ele também sugere a remuneração. Sugere. E aí é isso que a PF está investigando, como a Camila falou, né? Porque eles pagavam para ter acesso a informações sigilosas do STJ. Essa é a suspeita. Eles têm esse grupo político, por exemplo. Então, trago aqui para vocês as conclusões da PF. Né? Como é possível perceber, ao menos em 26 de junho de 2024, tá? Olha o tempo da investigação. José Eduardo de Siqueira Campos, que é o prefeito de Palmas, tinha conhecimento dos detalhes de uma investigação relacionada à Operação X e repassou a Thiago, o sobrinho do governador, que era um dos alvos dessa investigação e hoje está preso, o sobrinho, né? Há 3 elementos bastante significativos, indicativos da antecipação indevida de informações sigilosas, tá? O prefeito informa a condição de investigado do Thiago, ou seja, ele liga e fala, essa situação está pior do que a gente imaginava, como eu li aqui para vocês. 2, indica saber o momento em que será deflagrada a operação, agosto de 2024, e 3, sugere de forma concreta os alvos, o que de fato ocorreu. Ele antecipou tudo, inclusive personagens mais laterais. De novo, vamos seguir acompanhando, porque essa história está cada vez mais feia, envolvendo um tráfego de informações bizarro e levando aí, infelizmente, a Polícia Federal à segunda corte na hierarquia de cortes superiores no Brasil. Tem o Supremo Tribunal Federal, que é quem está tocando essa investigação, o relator é
Cristiano Zanin é a maior bomba hoje em tramitação no Judiciário e no STJ. Está abaixo dele e são... Olha aí, o prefeito de Palmas, ele deveria pagar para essa organização criminosa, a tal de CC4, para obter informações. Inclusive, foi comprovado que ele tinha as informações. Agora, quem passava as informações para essa quadrilha, a CC4? Quem passava era o Superior Tribunal de Justiça, lá de Mato Grosso. E foi comprovado porque isso estava no celular do prefeito de Palmas, o bolsonarista. Agora, a Polícia Federal pediu a prisão do prefeito. Só que o ministro, com todas as provas que a Polícia Federal passou, o ministro Cristiano Zanin não aceitou mandar prender o prefeito, que é corrupto, sem vergonha, salafrário, porque ele que passava, inclusive, ele recebia as informações dessa quadrilha CC4, porque ele pagava para a quadrilha. Agora, o prefeito Eduardo Siqueira Campos, bolsonarista, ele é um dos alvos, porque ele já deveria estar na cadeia. Só que o ministro do Supremo Tribunal Federal passou a mão na cabeça e não decretou a prisão dele. Só decretou busca e apreensão na casa dele e também na prefeitura. Agora tem o seguinte: se a justiça não começar a tomar providência e começar a botar esses bandidos todos na cadeia, porque bandido não é aquele que rouba meia dúzia de banana, não. Bandidos são esses que estão no poder. Esses é que são bandidos. Agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ter um pouquinho de visão a respeito disso. Agora, a polícia investiga, pega todas as provas, pede a prisão do prefeito que está envolvido. Agora o ministro, não prende ele, só faz busca e apreensão. Inclusive, o sobrinho do governador já está em cana. O sobrinho do governador, Vanderlei Barbosa, já está vendo o sol nascer quadrado. Agora, o prefeito ia fazer companhia para ele. Agora, a Polícia Federal quer saber se ele está tendo benefícios na prisão. Quem é que prendeu o prefeito? Agora, se ele está tendo benefício na prisão, isso é outra história. O que tem que fazer é botar na cadeia o resto da quadrilha. Porque essa CC4 aí, esse grupo que é bolsonarista de extrema direita, que o nome deles é Comando de Caça aos Comunistas. É extrema direita, bolsonarista. Eles estão junto com o Bolsonaro para dar o golpe de Estado na nossa democracia. Porque é isso que o Bolsonaro quer. Agora, nós
não queremos o que o Bolsonaro quer. Porque o Bolsonaro quer é transformar o Brasil em uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós não queremos mais, porque nós já tivemos. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ter informações melhores. E tem outra, inscrevendo no canal, nós vamos estar junto. E junto nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.